TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação eu e o Carlos Gama entrarmos em vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita para todos, tá certo? E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Aceitamos também, nós temos um e-mail, claro, sugestões, reclamações e perguntas. É só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa também Enfoque Espírita pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Também pode ser visto pelo Facebook, TV Correio da Manhã, assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação deste canal TV Correio da Manhã é veiculado também em outras cidades do Rio de Janeiro, aqui do interior, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios e, logicamente, Petrópolis no canal 16, tá certo? E aqui ao meu lado está o nosso professor e amigo Carlos Gama. As suas considerações iniciais, Gama. Olá, irmãos queridos, estamos aqui de novo procurando com a melhor boa vontade e dedicação levar os conhecimentos da doutrina espírita, que são absolutamente racionais e lógicos. Claro, ninguém pode alcançar a perfeição se realmente não estiver perfeito em conhecimentos. Ser por acaso não é o resultado do ensinamento espírita. Perfeito. Então, pessoal, nós vamos agora fazer a nossa leitura, né? Palavras de Vida Eterna, tá certo? Vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 81. Prosseguindo é o título. Abre aspas. Prossigo para o alvo. Fecha aspas. Quem disse isso foi Paulo de Tarso. Nós encontramos isso na Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Emmanuel descreve da seguinte forma: encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desabra sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós. Aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte. De passagem, ceifou o sorriso dos companheiros que eram mais caros. Sentes, por vezes, que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso. Entretanto, não mais é verdade. Basta jornadeis corajosamente adiante
e, buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás, então, que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que podes servir com mais entendimento as aspirações que te inspiram a marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Esse último parágrafo resume tudo. É sobre a reencarnação. Cita o número da pergunta e resposta. Não é isso? Então nós vemos que ele nos mostra, que Paulo nos mostra, prossigo para o alvo. Que alvo é esse? É a nossa transformação interior, não é isso, Gama? Claro. Mas para isso nós temos que trabalhar. Foi o que Paulo fez. Depois que Jesus apareceu às portas de Damasco para Paulo, ali ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali começou a transformação interior de Paulo. Depois ele se torna Saulo, lá com Ananias. É a história, nós temos que... Essa mudança de nome tem mais a característica de dizer agora que eu assimilei a verdade, então eu tenho que me colocar dessa forma, antes e depois. Exatamente. Aí assimilou, publicamente me demonstrou as circunstâncias, às vezes princípios que ele aceitava pacientemente, agora vê que não tem sentido. Não é necessário tocar no assunto. Exato. Então nós vemos aqui no último parágrafo do menino, do jovem, do adulto. Mais à frente, nós vemos que chegamos à parte idosa, e aí ele diz, mas sim, prosseguindo para o alvo, que as leis de Deus nos assinalam a cada um. É claro, porque Jesus nos disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Claro. Você acha que Deus que nos criou vai deixar alguma das ovelhas para trás? Claro que não. Mas nós temos que seguir as leis de Deus. Quando nós saímos, nós temos que resgatar. Se não fizermos alguma coisa grave, aí entramos numa coisa chamada reencarnação, que nós já estamos estudando a respeito, não é isso, Gama? Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará. Só a reencarnação é honesta no sentido de que só este caminho existe com perfeição para Deus. Exato. Porque, na verdade, se você usa a reencarnação para obter mensagens, saber coisas, etc., você está curioso, Sim. mas não está correto. Então, as coisas verdadeiras passam por ali, por experiência nossa, porque a gente cresce e se evolui. Não é porque você decorou e vai fazer aquilo, é porque você evoluiu. A Sim. evolução é o nosso objetivo. Pois é. Essa palavra evolução, Gama, me mostra que nós só podemos evoluir trabalhando. Aliás, o trabalho é
uma terapia ocupacional, gente. Se você está trabalhando, fazendo alguma coisa ou lendo um livro, você está pensando em coisas ruins contra os outros? Não, você está preso à leitura daquele livro. E a gente lhe ensina os princípios. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo, vamos saber fazer caridade e exercer o perdão. São os 4 pontos. Se você consegue alcançar isso numa única encarnação, o que não é impossível, mas é difícil, então você realmente é um herói. Mas o objetivo é transmitir conhecimentos seguros. Ninguém precisa ser um doutor honoris causa, não. A conhecer e seguir esses princípios que estão todos citados a partir desse ensinamento do capítulo 2, 3 e 4. Então nós vemos o que o Gama acabou de dizer, os princípios básicos. Cada vez que nós venhamos a progredir, maior acesso à espiritualidade nós teremos. E se nós perseverarmos no bem, para o bem e através do bem, nós vamos ter, com certeza, uma morada que Jesus nos disse: lhes arranjarei uma outra morada para vocês. Claro, é a evolução dos mundos, mas é a evolução também do ser humano, para nós um dia chegarmos até Deus. Não vamos ser Deus nunca, mas podemos ser espíritos puros. Jesus o é. Claro. Não é? Tá certo? Então, gente... O problema todo é educarmos a nossa mente. Aliás, Joana nos diz uma coisa bem interessante, né? Nós somos exatamente o que pensamos. É a nossa mente. Exatamente. Não é isso? Então, nós estamos lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, fala sobre o objetivo da encarnação. Porque aí você vai para a pergunta 167. Isso. Mas primeiro vamos lá atrás na 132, depois voltamos para 167, tá bom, Gama? Só porque é o objetivo da encarnação. Porque Deus colocou a encarnação ou a reencarnação para justamente nos ajudar. Ele sabe que ainda somos falhos. Mas é nossa obrigação nós trabalharmos para a nossa transformação interior, para o bem, claro. Por isso, en passant, a gente pode dizer o seguinte: é fundamental que o espírita entenda que ele tem que ser reencarnacionista. Sim. Não há condição de dizer que não pode. Não pode. Que deve até apurar-se para que o conhecimento que vem através da reencarnação, que é o contato com espíritos superiores, seja uma realidade cada vez mais aprimorada dentro de nós. Exatamente. Tá? Porque, caso contrário, você terá fiéis que, de fato, não são tão fiéis assim em conhecimento. Exato. Olha só a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Claro. Gente, senão ele não seria justo. Aliás, ele não te premeia e também não quer o seu mal. Mas ele tem uma coisa chamada misericórdia para com todos nós. Se erramos, não conseguimos resgatar aquele erro, vamos numa outra reencarnação e vamos ter aquele problema de novo para acertarmos o que em vidas passadas erramos. Não há dúvida que não há outro caminho para ser justo. Para ser justo tem que passar pela reencarnação para que você vivencie as experiências, as ausências também de conhecimento em determinados momentos. Em determinados momentos. Isso, muito bom. Então, vamos lá, na 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que,
desde os princípios seguiram o caminho do bem, olha só, todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente, sem mérito. Então, é o problema do trabalho. Caímos justamente. E esse também é mais um motivo para você crescer na sua fé. Entendeu? Entendi. Basta você ler mais uma pergunta que você vai ver que a resposta Exato. Então, nós vemos, gente, eu coloco fé como vontade. A vontade de melhorar. E cada vez mais a espiritualidade superior está junto da gente, porque eles percebem a nossa intenção no nosso melhoramento. Olha a pergunta A da 133. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Olha só, claro. Se você foi a fonte do conhecimento, então automaticamente você vai se adiantando aos outros. E é racional, desculpe, claro, mas é racional, absolutamente racional. É difícil de ser defendido por quem é materialista. Mas para quem não é materialista, dá para entender perfeitamente. Amar a Deus sobre todas as coisas, fazer caridade e caminhar para frente e para o alto, seguindo as orientações através de múltiplas vidas. Pois é. Então a gente vê aí que... E outra coisa, ninguém pula de 2 em 2 degraus. Não. Aliás, tem uma passagem na Bíblia que Jacó viu sair da terra em direção às nuvens uma escada. O que quer dizer essa escada? É a evolução. Você tem que palmilhar cada degrau. Você não pula de 10 em 10, de 2 em 2. Jamais. Tudo tem ordem no universo. Tanto material quanto espiritual. Tá certo? Então, vamos lá para a pergunta agora 160, que o senhor disse anteriormente, 167? 167. 167, vamos lá. Então, olha lá, de novo ele repete. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Claro, porque se nós Amar a Deus sobre todas as coisas, fazer caridade, porque é fundamental, né? E se a gente não seguir isso aí, a coisa complica para a gente, porque demora mais tempo. Não se perde, não, mas demora bem mais tempo para gravar bem. Pois é. Aí veio uma outra pergunta. Há necessidade da reencarnação? Sim. Por quê, gente? Porque nós erramos no passado. Aí entra a misericórdia divina nos mostrando que nós temos que passar pela expiação para nos redimirmos daquele erro e não cometermos no que novamente. Concerne também a consciência atômica, então você vê, se também for permanecer com o tipo de conhecimento que você tinha antes da descoberta da energia atômica, você ia ver que você não tinha conhecimento ligado certo para fazer crescer. Não. A gente tem que reencarnar tantas vezes quanto seja necessário para chegar a uma evolução perfeita. Perfeito. Mas, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos comentando sobre reencarnação, tá certo? E nós vemos ali que nós temos que, nas nossas existências, evoluirmos espiritualmente. Mas também temos que evoluir materialmente. Claro, através do nosso trabalho, dali é que nós tiramos o nosso salário para o nosso sustento do nosso corpo físico. Mas vamos depois, então, a gente volta ao 167 para, então, com os ensinamentos, levar até o final. Exato. Olha lá, vamos repetir. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, veja, é a primeira doutrina filosófica que nos fala com seriedade, ou seja, para crescer em conhecimento. Porque sem esse conhecimento moral, você não consegue esclarecimentos corretos a respeito da reencarnação. Corretos, pois é. E a necessidade imperiosa de ser assim. Então, Senão você ia dar o ensinamento moral a seres inferiores. Aí daria problema. exato. Só um complemento, gente, veja bem. Nós estamos falando isso já de alguns outros programas anteriores. E eu, olhando lá um dos meus livros, eu li na contracapa, alguém escreveu isto: reencarnação, : o caminho e solução dos nossos problemas. Olha que profundidade essa pessoa escreveu isso. O caminho e a solução. Claro, se nós trilharmos esse caminho, resgatando nossos erros, a solução está aí, para chegarmos à pergunta 170. Olha o que diz a pergunta 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Pequena a resposta. Espírito bem-aventurado, puro espírito. Olha só. Vou repetir. Espírito bem-aventurado, puro espírito. Não há mais erros na sua vida. Porque agora você também, junto com outros milhões de seres do nosso universo, como espíritos puros, ajudando o Criador a manter todo o universo, para ajudar todos aqueles nos diversos orbes a evoluírem. Que existem milhões de almas, de seres humanos, que não poderiam saber tudo se tiver apenas uma encarnação. Não dá. Não é possível. Ele precisa ter. Exato. É tão lógico que não tem como, ele tem que ser. É necessária a evolução. Para evoluir, você precisa de espaço e de tempo. Senão não é evolução, é embalsamamento. Você embalsama o cara, ele sabe tudo e ele responde. Mas na hora das dúvidas ele não sabe aplicar. E o pior, né? Será se ele resgatou os erros? Pois é. A gente não sabe, mas isso é problema dele. Então, nós vemos aqui, na pergunta 171, uma situação. E o título é Justiça da Reencarnação. Olha 71. Em que se funda a lei da reencarnação? Olha a resposta. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento,
não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu. Melhorarem-se. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E essa pergunta, inevitavelmente, nos remete à resposta da pergunta 222. 222. Aquela que fala sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. Ah, sim, 222. Vamos lá. 222. Ela até é uma pergunta boa, porque deixa na cabeça da gente. Deixa eu só achar que é 222, gente. E ela é bem grande, hein? É bastante grande. Olha lá, olha o título. Considerações sobre a pluralidade das existências. E é bastante grande as considerações diversas. Muito grande, com certeza. Tem uma série de perguntas e respostas. Não é? E que a gente tem que se aprofundar nela, porque não vai tão forte assim não. Isso. Então vamos lá. 222. Não é novo, dizem alguns, a lei da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. É uma questão de bom senso, né? Sim. É impossível você querer que uma pessoa saiba tudo com uma encarnação só. Não é possível. Ele tem que enfrentar outros, mais estudo, cada vez mais estudo, mais reflexão, para ver como você só está apto no sentido de estar bem treinado para pegar a explicação. Pois é. Aí me lembrou uma situação bem interessante. Lá no livro de Samuel, existe uma passagem em que ele foi a uma pitonisa de Endor fazer consultas a Deus. Que consulta é essa? Agora vamos para o Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 12, dons espirituais. Essa pitonisa tinha o dom da vidência. Olha aí, já é lá atrás, isso já é no Velho Testamento, já tinha isso. Então, é como diz aqui, Pitágoras já sabia dessas coisas lá atrás. Sem dúvida. Mas as pessoas, para entenderem determinadas coisas, precisam de tempo para raciocinarem. E ver a justiça do que está sendo ensinado. Exatamente. Então, se não fosse assim, você não teria... Tinha que ter um verdadeiro exército, entendeu, no mundo espiritual, para responder tudo e manter ele equilibrado. Então, seria um conhecimento restrito a algumas pessoas e nada mais. Não, o que se passa é a verdade. A verdade. Aqui a resposta é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem que sair desse atraso. Nisso que você acabou de dizer aceitar a reencarnação é um pulo importante, Vermelho. Sim. Entendeu? É um pulo importantíssimo. Porque senão você está violentando a própria doutrina. Pois é, Papai e mamãe estão em condições de dar o máximo aos filhos? Deveriam estar. Nem sempre estão. Senão não seria mantida a liberdade. Se manteve, os filhos podem ser ótimos ou piores, depende da característica do que ele vem. Que ele também vem para evoluir. Pois é. Aí me vem uma outra coisa muito interessante. Se Deus é justo, e a gente sabe que o é,
ele mostra exatamente que cada um está no seu grau evolutivo que lhe compete. Ninguém pula, eu quero ir para a universidade. Se você não fez lá o primário, ou não sabe escrever, como é que você vai ter conhecimento da universidade? Tudo tem a sua escala de evolução. E Deus também nos mostra que essa escala não é somente no planeta Terra, é no universo todo. Dentro de cada orbe, nós sabemos que no orbe Terra, nós passamos pelo primitivismo, provas e expiações que nós estamos ainda nela, e depois vamos para a regeneração. E depois? Não importa. Porque se nós já estivermos em regeneração, nós já estamos bem evoluídos. Praticamente encerrando o ciclo. E a gente não sabe o que tem mais à frente, não né, tem Gama? mais. Mas ninguém para de trabalhar. Não. Conhecereis a verdade e o tempo vos revelará. E a verdade vos libertará. Então, aí, lá mais à frente, diz assim, que se nós soubermos que dependem as condições de cada um de novas existências, que será feliz ou desgraçado, conforme ao que tiverem feito neste mundo. Repare que não é abandonado pelo pai, não. Não. Se ele seguiu o caminho errado, tem sofrimento, mas ele pode se corrigir. Sim. Aí nós temos arrependimento, reparação e expiação. Isso é pura misericórdia de Deus para conosco. Claro. Você pode ensinar para um índio despreparado o objetivo da encarnação. Ele pode saber, a gente nasce de novo, mas isso não é assim. Não é o corpo físico, é a mente. Então é necessário que a mente venha experienciar certas coisas. Nossa, mãe, que coisa maravilhosa. Você vê o seguinte, parece que o espiritismo é uma coisa vulgar. Não é. Não. Em profundidade, a doutrina espírita é complexa, porque ela tem que explicar que, dependendo do estágio do espírito, ele pode criar grandes problemas para o mundo na Terra. Sim. Até usando armas nucleares, Sim. incitando alguém a utilizá-las, etc. Mas vai ter que resgatar depois, penosamente. Penosamente. Então, mais à frente da pergunta 222, diz assim, que se nós tivermos a pretensão de ser homens mais perfeitos, que hajam existido na Terra e com direito a alcançar de um salto a supremacia, felicidade dos eleitos? Claro que não. É claro que todos nós temos uma escala evolutiva. Nós nascemos simples, ignorantes, porém destinado à angelitude. Na lei de Deus, qualquer erro nosso, nós temos que nos arrepender, reparar e expiar esse erro. É por isso que se diz o seguinte, que se você é responsável por um centro espírita ou por um ensinamento de doutrina espírita, tenha sempre cuidado de dizer o seguinte, nós devemos ter o máximo cuidado com o que diz uma pessoa que estudou, mas que agora está confuso no ensinamento dele. Então, ele começa a contestar indiretamente a reencarnação. Sim. Né? Na verdade, cada um de nós tem que reencarnar muitas vezes, porque temos que aprender de forma prática que o espírito é criado simples, ignorante, porém destinado à perfeição. Ele precisa alcançar essa perfeição de qualquer maneira. É imposta mesmo, não é caso ele queira, não. Aí vem aqueles que dizem, eu não quero reencarnar agora. Mas chega uma hora que vem a ordem. É hoje que você vai reencarnar. Perfeito.
Você empregaria o seu melhor operário, mais dedicado, mas sem conhecimento algum, num carro para correr Fórmula 1, para entender? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai. Ele não vai entrar nem a primeira marcha. E vai dar uma batida mais da frente ou mais atrás. Ele não vai conseguir. Não é possível. Cada um de nós está no estágio espiritual, aí no caso cada um de nós está no estágio material em relação àquele aprendizado. Aprende a ser. Tá? Só para mostrar que, em termos de ética, não tem como. E quando se refere à parte moral, de qualquer maneira, é a mesma coisa. A evolução moral exige a tua experiência em caráter moral. Entendi. Aliás, a evolução, mais do que nunca, tem que ser moral, né, Gama? É sempre moral, não tem jeito. Porque física, o nosso irmão pode evoluir muito. Muito. Mas não chega aos pés do conhecimento com moral. Moral. Nossa, mãe. Então, lá mais à frente, nós, na pergunta 222, tem assim: o que devemos fazer para nos melhorarmos a nossa posição espiritual? Ele diz: recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. O que quer dizer isso, gente? A reencarnação. Você tem que voltar. Para completar aquela lição que você não conseguiu absorver. Que coisa, mano. Por isso que a doutrina espírita vai devagar, mas ela vai pisando sólido. Porque se você olha o livro dos Espíritos, está sempre com a resposta correta para os fatos. Tá? Às vezes até é repetitivo, mas é necessário que seja assim. Tá certo. Muito bem. Por exemplo, você pode ir para a pergunta 171 e ela vai te dizer que a gente se fica tranquilo porque nós estamos diante de uma coisa que se chama revelação para todos. É a pergunta 171 de O Livro dos Espíritos. 171, né? Exato. Gamba, eu vou fazer, como nós estamos quase na hora do segundo intervalo, antes de nós começarmos a 171, eu vou pedir um segundo intervalo, tá certo? Ok, tudo bem. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos conversando a respeito da reencarnação, tá certo? E nunca se esqueça, Vecmir, sempre de citar o seguinte: a doutrina espírita é tão clara que a respeito disso que ela diz que a 171 é dogma. Dogma, é lei. Tá? Então não tem jeito, tem que passar por aquele estágio. Exato. Olha o que diz a pergunta 171, pessoal. Em que se funda o dogma da reencarnação? Ele já faz a pergunta ensinando que é dogma. Não tem como, porque é lei de Deus. É lei de Deus, não tem como. Que é lei. Ninguém nasceu perfeito. Exato. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão, que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se?
Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Quer dizer, não adianta você matar alguém. Ele tem outras vidas, ele vai reencarnar e enfrentar a realidade. Não é isso? Olha só, aí temos tempo ainda. Então vamos lá. Lá na pergunta 172, o título é Encarnação nos Diferentes Mundos. 172. Eu pediria para você pegar 222. 222? É. Para mim, que faço palestra, é comum, então eu me apegar a isso. 222. Tá Eu não vou certo. esquecer o número. Por isso não pode mexer no livro dos espíritos. Ah, tá. Considerações sobre a pluralidade das existências, né? Atualidade. Portanto, não é só te ensinar que é uma reencarnação, como eles entendiam antigamente. Quer dizer, sai daqui e encarnaria imediatamente. Não. Há um período de aprendizado, depois um passo para frente para o alto, ou não. E tem outro detalhe também, que de alguma forma determinadas religiões ou seitas ou o que for, eles acreditam na reencarnação, mas não como a doutrina espírita nos ensina. Porque lá no budismo, lá no Tibete, ou não sei mais aonde, eles usam a metempsicose, né, Gama? É exatamente. Que coisa estranha. Agora, tu imagina, a doutrina diz que nenhum espírito retrograda. Olha, se nós já somos animais pensantes, como é que nós podemos reencarnar num cachorro que tem instinto? Impossível. Mas é o que eles acreditam. Não tem problema nenhum. Um dia chegarão a esse entendimento que é através do estudo. Então nós vemos que lá na 222, tá? Que ensinando a lei ou o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas, até aos nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista racional, mais racional, claro, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que, não só neste livro, os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Gente, é lógico. Aliás, tem uma grande situação aqui por trás disso aqui. Olha só, vou repetir. Numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Por quê, gente? Vamos lá. Deus é imensamente sábio e justo. Ele colocaria somente sobre uma cabeça a responsabilidade de implantar a doutrina espírita no planeta Terra?
E são tantas as modificações possíveis, existentes ou não, que quando você para, você fica estarrecido de você ver o quanto se evolui quando você pensa como um espírita consciente. Exato. O que é o espírita consciente? É aquele que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Então esse é o primeiro, conhecer a verdade. Segundo, eu não posso ir até o mundo espiritual e conhecer todas as verdades escolhidas por mim mesmo, porque não é assim. Não. Entendeu? Na verdade, aquilo é absorvido pela nossa mente. Somos ensinados, assimilamos a doutrina e a praticamos ou não. Exato. Se antes disso você não anda. Então, por isso que existe uma expressão muito importante, de repente, pouco citada no Livro dos Espíritos, mas, por exemplo, você pega a pergunta 171, fala de dogma. Exato. Tá? A Bioidés também, está pertinho dela. Isso. Tá? Então é importante que você conheça a pergunta 222, que vai falar sobre o que se aprende. 222 é bom de guardar, né? É aquilo que a gente aprende profundamente, porque sem a reencarnação, que a própria, algumas fontes espirituais não ensinam, mas é fundamental, ou aceita a reencarnação ou parou no tempo. Exato. Então, voltando àquela explicação, então perguntaram a Hipólito, naquela época, se ele aceitava a missão. E você vê que eles aceitavam naquela época. Sabe quando? Por incrível que pareça. Vai para a pergunta, é uma pergunta que dessa que a gente tem que ter na cabeça, que para quem vai fazer palestra tem que ter as coisas assim. Por exemplo, 982, é uma pergunta importante. 222, vai na 222, você vai ver como é nessa que nós estamos. 222. 222, é nessa que nós estamos. Então, estamos falando sobre as comunicações. As considerações sobre a pluralidade, né? Exatamente. Então, e Kardec aceitou a tarefa. Porque se ele não quisesse, não havia mal nenhum. Teria outros na lista para vir a doutrina espírita. Mas ele, como uma pessoa evoluída, o aceitou, e hoje nós temos essa imensidão de livros nos ajudando. Então, por isso é que é interessante dizer, olha, meu irmão, você que nos ouve, agora falando sério, estamos falando desde o princípio, mas agora eu quero contar o que é importante para você. Às vezes você diz assim, eu queria que meu filho se instruísse nisso, fosse grande. Então, permita que ele tenha a oportunidade de evoluir a si mesmo em primeiro lugar. Como faz isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde você pode entender isso? É tão esperto que na doutrina dos Espíritos, eles puseram de tal maneira que você teria, de conhecer tudo que está em que pergunta. Qual o número mais difícil? Mais fácil de aprender? 222. 222. Entendeu? Então, as considerações, você ali vê que aquilo foi ressuscitado por um espírito superior, mas como os outros não eram superiores, não aceitaram. E até hoje, eu vejo gente que diz para mim, mas você acredita mesmo na reencarnação? Eu digo, cara, eu não só aceito, eu já me compliquei várias vezes para tentar continuar vivo e agradando o que eu estou ensinando. Porque tudo tem que ser racional. Sim. Tem que ser lógico. A doutrina espírita nos dá a liberdade de dizer, o espiritismo é evidentemente reencarnacionista. Tem que ser, não tem jeito. Exato. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Concordo plenamente. Mas, Gama, infelizmente nós já estamos com o nosso tempo esgotando. Mas é por isso, que eu digo que a gente tem que ser objetivo, mas dar aquela pancada. Como sim. Quem sabe a verdade, então corta, porque não adianta perder tempo com aquilo. Tá? Deixa, a pessoa vem numa outra circunstância, para poder... tem a oportunidade lhe é dada e ele então se modifica. Eu, por exemplo, sinceramente, eu tenho usado muito a possibilidade de não fazer o mal. Sim. Tendo a mal à minha disposição, por razões diversas, Sim. pelos cargos que eu ocupei,
Então, eu, pelo contrário, eu luto muito para manter correto dentro da doutrina espírita. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Então, e ainda assim tenho erros. Mas não porque eu estou lutando para ser imposta a minha vontade. Eu assimilei tudo sem destruir. Eu sou um espírito reencarnacionista, sim, senhor. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E para que você não esqueça, cara espectador, vá direto na pergunta 222 do Livro dos Espíritos, que aí você mata a charada todinha. Não é à toa que foi parar na pergunta 222, que é para você ver que aquele estudo ali é fundamental e precioso para você, para os que o cercam e para os que não cercam, mas que também serão beneficiados em último estágio. Perfeito. Mas, infelizmente, Gama, o nosso tempo está expirando, né? Por isso, quer dizer, o Livro dos Espíritos, ele pode ser submetido à cultura através dessas jogadas de número, ter a mente para 222. É uma pergunta importantíssima, porque você fica sabendo que a reencarnação é absolutamente racional e equilibrada. E Deus não é outra coisa senão isso. Com certeza. Equilibrado e com conhecimento profundo. Perfeito. Porque conhece os seres humanos, sabe como nós somos falidos. Não pode ter uma vida só, Vecmília. Não, é impossível. Não é possível. Tá? Mas, pessoal, chegamos ao nosso fim, infelizmente. Não é o nosso fim, é o fim do tempo do programa. Porque nós temos ainda muitas coisas ainda por fazer aqui. Mas eu fico muito feliz de poder fazer essa checada e dizer assim, tá vendo? Você diz que não acredita na reencarnação, mas agora, lendo isso, você vai parar e dizer assim, como? Então, sobre cada acreditar que existe outro, claro, você não acha que Deus é justo? Como não? Aí o cara já treme, porque ele não tinha pensado isso, então ele não admite a existência de outras vidas, e a vida no mundo espiritual. Por isso que também se diz, essa terceira parte do Livro dos Espíritos te ajuda a te mostrar que existe uma reencarnação, quer você queira, quer não. É como que está ocorrendo lá no Sol. Você tem como evitar o que está ocorrendo lá, porque não está coerente com o ensinamento aqui? Não tem como. Outros espíritos ainda vão usar certos fatos que é feito no passado e no presente continua a ser feito, porque não tem jeito. Perfeito. Quando estivermos desencarnados, nós temos que passar aquela trilha que tem que passar, não adianta. Perfeito. Então, pessoal, o nosso tempo esgotou realmente. Então, esperamos vocês todos na próxima semana, tá certo? E eu encerro com a seguinte frase: reencarnação, o caminho e solução dos nossos problemas. As suas considerações finais, Gama. Olha, eu agradeço a oportunidade de estar colaborando humildemente com a divulgação da doutrina espírita, mas na realidade eu gosto de apontar sempre, e falo com sinceridade, porque eu peço a Deus que me dê o seguinte, a oportunidade de revelar verdades que sejam coerentes e importantes para a tua elevação espiritual, tua, minha, ou de todos nós. Então eu não sou melhor do que ninguém, não sou mesmo, sou até pior do que muita gente está por aí. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um ensinamento fundamental, porque depois que você crava aquilo dentro de você, aí não tem pecado, nem erro, não sei o que, o acerto. Não adianta você botar um corpo bonito ou um conhecimento gigantesco num outro aspecto, porque naquele ali, no fundamento da vida existir, com muitas encarnações, e através dela o espírito se purifica e caminha para frente e para o alto, ou você aceita isso ou para. Você ainda está longe de tentar. E geralmente todo mundo para, você vai acabar pegando um índio e tentando transformá-lo no maior especialista possível, não é possível do lado de fora. Ele não está preparado para isso. Exato. Até a próxima semana, pessoal. TVC, a TV do Correio da Manhã.